Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente curricular de língua portuguesa, na nossa modalidade de redação do Enem Nota 1000. Hoje nós iremos estudar a conclusão do Enem. E essa conclusão, vocês sabem, como nós já trabalhamos na primeira aula sobre as competências do Enem, que a conclusão ela equivale a 200 pontos. Existe uma competência específica para a conclusão do Enem, que é a competência número 5, e ela soma 200 pontos na sua redação. Eu sou a professora Naraline Menezes, e hoje nós iremos estudar detalhadamente como nós iremos produzir a nossa conclusão Nota 1000 no Enem, que equivale a nossos 200 pontos na competência. Então, vamos à nossa aula. Nesse primeiro momento, eu trouxe um detalhamento de como seria feito. Professora, existe uma fórmula, é isso? É uma receitinha de como eu poderia fazer a minha conclusão? Sim. Quem tem liberdade para escrever, quem tem facilidade, pode fazer de outras formas. Porém, existe uma estrutura que deve ser obedecida, com alguns pormenores que precisam ser utilizados. Como, por exemplo, nós temos aqui, iniciar com o uso de um conectivo. Eu tenho que iniciar com um conectivo que remete a uma conclusão. Então, eu trouxe também na nossa aula alguns conectivos que vocês podem utilizar no início da conclusão de vocês, perdão. No segundo momento, você vai retomar os objetivos que estabeleceu nos parágrafos de desenvolvimento. Lembrando sempre que você vai retomar o tema e fazer uma relação desse tema com os parágrafos de desenvolvimento que você acabou de falar no texto. Por exemplo, você fez a introdução, anunciou os argumentos que serão trabalhados, e aí você vem no desenvolvimento, desenvolveu, trouxe fatos, trouxe exemplos, explicou, e aí lá na conclusão inicia com o conectivo e logo em seguida contextualiza o seu tema, e aí traz a ideia dos desenvolvimentos novamente para não correr o risco de fugir ao tema. E aí, logo em seguida, você traz uma proposta de intervenção com os seguintes elementos. Lembrando que os 200 pontos é para a proposta de intervenção. E, professor, o que seria essa proposta de intervenção? Eu vou trazer uma solução para esse problema. Às vezes o problema ele nem precisa de uma solução, você vai trazer algumas estratégias. Porque você não é o salvador da pátria. E talvez o problema esteja muito além. Então, você tem que trazer uma estratégia e não especificamente uma solução. Por isso que é proposta de intervenção. E essa proposta de intervenção é como, professora? Eu preciso de uma ação, que é o que acontece. Eu preciso de um agente, que é quem. Um efeito, que é para quê. O modo, como será feito. E o detalhamento, que é uma explicação, com exemplos. Então, vamos à nossa aula para entendermos como fica isso na prática. Conectivo para a conclusão. Essa é a primeira parte da nossa conclusão, que é o conectivo. Então, primeiramente, você deve lembrar que o parágrafo de conclusão deve sempre iniciar com um conectivo. Você pode usar, portanto, dessa forma. E aí eu trouxe alguns exemplos de conectivos que você pode utilizar na sua conclusão. Lembrando sempre que o parágrafo de conclusão, ele sempre inicia com um conectivo. Então, vamos lá. Conectivos para a conclusão. Então, dando ideia de conclusão, quando você fala por isso, assim, assim sendo, então, logo, enfim, portanto, diante disso, desse modo, dessa forma, dessa maneira, destarte, desarte. Então, assim, eu trouxe alguns, não significa que eu trouxe todos, e aí você pode utilizar um desses para iniciar. Evite utilizar esses mais comuns, porque aí o ledor, ele vai ter uma noção de que você não vai cair na normalidade. Você utilizou um conectivo que ele não é muito utilizado. Então, o seu repertório é um repertório assim mais vasto, mais amplo. Então, use esses recursos que eles ajudam também.
Então, vamos dar continuidade. E aí eu trouxe um tema e eu trouxe uma redação, eu não farei a leitura nesse primeiro momento, porque eu só quero que vocês entendam onde é que esse conectivo vai, professora, como é que é? Então, o tema é a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados, e aí logo no início da minha conclusão eu faço o seguinte, portanto... Ou seja, eu estou concluindo, portanto, vírgula. Observe que eu uso conectivo e logo em seguida eu uso uma vírgula. Existe uma estrutura a ser seguida. Se você respeitar essa estrutura e você entender como ela funciona, certamente você vai alcançar os seus tão sonhados 200 pontos na competência número 5. E como é que ficaria isso, professora? E aí eu trouxe aqui para ficar de forma mais clara, coloquei o portanto em negrito, que inicia com o uso de conectivo. E aí no decorrer da nossa aula nós iremos trabalhar as partes do texto para que você compreenda as partes da conclusão e como você deve elaborar, porque se você já desenvolveu todo o seu texto, com o seu tema, com os seus argumentos, com a sua tese, vai ficar muito fácil você desenvolver a sua conclusão. Então, vamos dar continuidade. Então, nesse primeiro momento, foi a conclusão aí, nós temos um conectivo conclusivo, que é o portanto. Então, depois desse conectivo, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos uma vírgula. E aí, o segundo ponto da conclusão é a retomada do objetivo. Depois de usar o conectivo, você deve retomar os objetivos da sua redação. É importante que, antes de começar a escrever, você defina o objetivo do seu texto. Eu costumo dizer que nesse momento você também faz uma relação direta ao tema para você não correr o risco de fugir do tema. Fuga ao tema te leva a quê, professora? A zerar a redação. Então, nesse segundo momento, porque o primeiro momento é o conectivo, você vai voltar ao tema e logo em seguida o objetivo da sua redação. E como é que vai ficar isso, professora? No texto. E aí nós temos aqui, já trabalhamos o portanto, iremos fazer uma retomada dos objetivos e contextualizar o tema novamente. Aí eu digo, portanto, a manipulação comportamental através do controle de dados na internet é perigosa, porque é antidemocrática e facilita a propagação de fake news. Observe aí que nós temos o nosso tema, usei o conectivo, contextualizei o tema novamente para não fugir e aí logo em seguida deixei claro aí o meu objetivo. Eu sou a favor ou eu sou contra? Como assim, professora? Eu disse que o fato da manipulação comportamental através do controle de dados é perigosa. Ah, então eu sou contra isso, não é isso? Porque é antidemocrática e facilita a propagação de fake news. Então eu tenho o tema e eu ainda tenho aí, deixei claro o meu objetivo dentro do texto. Segundo ponto, ok. Então vamos para o terceiro ponto. Proposta de intervenção. Lembrando que se você já fez o Enem ou já viu alguma proposta de redação do exame, deve lembrar que logo depois do tema é requisitado que o candidato elabore uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Só a proposta de intervenção já vale os 200 pontos na nota da redação do Enem. Eu acredito que vocês já tenham lido redações nota 1000 e que vocês já tenham avaliado, por exemplo, algumas conclusões. E vocês observam que realmente ela possui um padrão e ela obedece uma sequência de fatos. E aí, se você consegue entender que ela possui um padrão e você respeita esse padrão e você procura responder todos esses questionamentos que eu trouxe, o conectivo, a contextualização do tema, o seu objetivo dentro do texto e a proposta de intervenção, não tem por que não tirar 200 pontos na competência número 5. Então, assim, não é difícil. Às vezes a gente é quem complica. A gente internaliza que é muito complicado, que é muito difícil, mas na verdade não é. Então, ele diz assim, os corretores da redação não esperam que durante o tempo de prova você encontre uma solução para o problema tematizado. Lembra que eu falei que eles não esperam que você encontre uma solução para o problema. Talvez o problema nem tenha uma solução. E eles esperam o quê, professora, de mim? Eles somente esperam que você exponha
alguma ação que ajude no enfrentamento do problema. Não precisa ser nada inédito, só precisa ser uma intervenção bem estruturada. E aí, às vezes, a pessoa diz assim, meu Deus, eu tenho que trazer uma solução para o problema. Não é uma solução, é uma proposta de intervenção. Ai, professora, eu tinha uma professora no ensino médio que dizia que tinha que ser inédita. Não, gente, não precisa ser inédita, precisa ser bem estruturada. Se você, por exemplo, consegue uma estrutura e consegue convencer que aquele seu ponto de vista para aquele determinado problema é o apropriado, que você convenceu a pessoa que vai ler a sua redação, você persuadiu, pronto, acabou-se. É o suficiente. Porque, assim, às vezes a gente não faz a proposta de intervenção porque a gente acha que precisa ser uma coisa inédita. E não é, gente, não é, tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso, professora? Então, assim, ó, na proposta de intervenção, nós já vimos que eu tenho o conectivo, nós temos a contextualização do tema e o meu objetivo, e aí eu venho para a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela precisa de 5 elementos. O primeiro é a ação, o que é que eu vou fazer. O segundo é o agente, quem vai fazer, quem é que precisa tomar essa atitude. O terceiro é o efeito, para que essa atitude precisa ser tomada. O modo, como ela vai ser tomada, e o detalhamento. Lembrando que nós temos um texto dissertativo argumentativo, então a questão da explicação e dos exemplos, ela é sempre válida. Ela enriquece o seu texto. Observe que nós usamos explicação e detalhamento lá no desenvolvimento e ela também é utilizada na conclusão. E aí, professora, como é que eu encontro isso dentro do texto? Eu não entendi nada. Observe que a conclusão ela fica até um pouco extensa, porque para atender todos esses requisitos, você observa que ela vai ficar um pouco longa. Mas o importante é que ela elenque todos esses elementos e que você alcance o teu tão sonhado 200 pontos na competência número 5. Então, vamos observar como é que isso ficaria. E aí, dessa vez, eu vou fazer uma leitura do nosso texto para que você entenda ele no contexto geral. Manipulação do comportamento dos usuários pelo controle de dados na internet. Portanto, a manipulação comportamental através do controle de dados na internet é perigosa porque é antidemocrática e facilita a propagação de fake news. Observe que aqui nesse momento eu contextualizei o tema e deixei clara a minha tese. Por isso, e aí eu já vou trazer algumas explicações. Para combater tal manipulação, é necessário que o Ministério da Educação, com auxílio das escolas, promova saraus e campanhas em diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informações por meio do incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis, com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, variando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Aqui nós temos a conclusão como um todo, com todos os elementos. Aí, a partir do próximo slide, nós vamos observar cada tópico da proposta de intervenção, ok? Então, vamos lá. E aí, nesse primeiro momento, nós já separamos a parte da temática e a parte do conectivo do resto da proposta de intervenção. Observe aí nesse primeiro momento que a proposta de intervenção ela vai do por isso até o democrático. E aí dentro desse conjunto aí, nós vamos separar o que seria a ação, o que seria o modo, o que seria o detalhamento, para que vocês possam perceber isso dentro do texto. E aqui nós temos aqui de forma mais clara, para que vocês consigam observar melhor. Quando eu digo assim, por isso, para combater a manipulação, o que seria a manipulação? É um efeito, né, gente? O efeito de quê? Dessa manipulação do comportamento, ela gera um efeito na sociedade. Então, para combater essa manipulação, esse efeito, e aí eu continuo.
os agentes. Quem são os agentes? O Ministério da Educação, com o auxílio de algumas escolas. Nós observamos em alguns textos, e na maioria dos nossos textos, que os agentes são sempre o governo. Porque assim, nós precisamos colocar alguém como responsável do problema. E na maior parte das vezes, os responsáveis, os candidatos colocam o governo. Aqui é um texto que fugiu à normalidade, né? Porque ele disse que são o Ministério da Educação, que, querendo ou não, é um órgão do governo, e as escolas. Então, esses são os agentes que serão responsáveis. E aí, qual é a ação que esses agentes devem promover? Eles devem promover saraus e campanhas. E aí eu digo para vocês, será que em algum momento, em algum lugar, os saraus e as campanhas já não foram promovidas? Ah, professora, eu acredito que sim. Na minha cidade, por exemplo, tem. Então, assim, observe que não é uma coisa inédita, já aconteceu. Porém, ele utiliza novamente esse mesmo, como é que eu poderia dizer? Essa mesma ação como proposta de intervenção dentro do texto, sem ser uma coisa inédita, mas de uma forma bem estruturada. E aí ele continua. Em diversas mídias de massa que mostram a importância dos jovens buscarem fontes variadas de informações. Então eu vou detalhar. É importante que eu detalhe porque no texto dissertativo argumentativo eu preciso convencer a pessoa que está lendo. Então quanto mais detalhes, mais importante será mais rico será o meu texto para convencer a pessoa que está lendo. Quando eu digo isso, quando eu digo que diversas mídias de massa que mostrem a importância dos jovens buscarem fontes confiáveis de informação, é porque, na verdade, a internet ela está cheia de fake news. E aí, se nós formos realmente acreditar em tudo que nós lermos na internet, nós vamos estar divulgando notícias fantasiosas e mentirosas. Então, é importante que o jovem ele aprenda a fazer pesquisas sérias e em sites confiáveis. E aí, continuando, e por meio do incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis, modo. Como é que eu vou modificar isso na sociedade? De que maneira? De que modo? E aí eu digo assim, através do incentivo à leitura de jornais, livros e sites confiáveis. Porque nós sabemos que existem sites que não são tão confiáveis e os sites confiáveis. As notícias, elas são fatos reais, os livros são fatos confiáveis também, principalmente porque nós temos aí a presença da literatura, que é a arte imitando a vida. E aí, por último, com a finalidade de criar uma população com grande senso crítico, podendo discernir notícias falsas, variando-as e, consequentemente, beneficiando o regime democrático. Então, o efeito de tudo isso vai fazer com que nós possamos criar uma sociedade com senso crítico que possa discernir notícias falsas de notícias reais. Observe que em momento nenhum nós fugimos ao tema, sempre respeitando o tema e voltando ao tema para que não corramos o risco de fugir desse tema e zerar a nossa redação. Se nós estamos falando de manipulação do comportamento, nós concluímos lá trazendo um efeito, né? Nós trazendo a solução aí dizendo que se nós conseguirmos conscientizar a nossa população para que ela desenvolva um senso crítico e nem tudo que ela leia ela acredite, mas que ela consiga fazer pesquisas em sites confiáveis, aí sim, com certeza, nós faremos uma mudança na nossa sociedade. Observe que esse não é um argumento, por exemplo, novo, inédito, porém, ele foi muito bem estruturado dentro da conclusão, e aí é capaz de convencer sim a pessoa que está lendo, convencer tão bem que a pessoa alcançou o teu tão sonhado 200 pontos na competência número 5. E aí, gente, como vocês podem observar, depois vocês podem dar, por exemplo, um pause e dar uma lidinha melhor no texto. Observem que em outras redações nota 1000, tentem encontrar todos esses mecanismos aí que vocês encontraram nessa, tentem exercitar. Tentem fazer redação toda semana, é importante que você treine, treine, treine. É a prática que vai fazer com que você aperfeiçoe. Sem treinar, a gente não aprende. É importante fazer leitura sobre os mais variados temas para que nós possamos ter
bagagem na hora da escrita. Não dá para escrever uma coisa se eu não tenho conhecimento sobre ela. Então, eu espero que vocês realmente tenham gostado da nossa aula. Eu espero que vocês reprisem. Eu espero que vocês assistam às aulas anteriores, quem não assistiu. Acessem as nossas plataformas e até a nossa próxima aula, que nós iremos trabalhar questões propostas do Enem. Então, tchauzinho!